Meus amigos, retomando então a redação sobre Venezuela. Lembrando que é comum que nós tenhamos pelo menos uma questão, e dependendo do concurso, né, que você vai fazer, com várias questões diferentes, pelo menos uma questão versando sobre atualidades, como nós temos em vários dos tribunais de contas, como nós temos também no próprio TCU, né? Sempre uma das questões é relacionada à questão de atualidades. Então é importante que você saiba resolver, mas a nossa pegada aqui é uma pegada mais técnica, por isso que a gente vai fazer somente esse texto de atualidades, todos os outros são textos mais técnicos. Então vamos lá. Temos aí fizemos a nossa interpretação, lembre-se sempre das DDDs, né? Fizemos aí um roteiro e agora a gente vai pegar esse roteiro e vamos transformar em uma redação. Dixon, mas eu não sei fazer uma introdução. O que tem de ter numa introdução? Bom, importante notar o seguinte, quando a gente fala de introdução, nós temos de entender que a introdução compreende a apresentação do tema. Dixon, e os tópicos? Os tópicos não são obrigatórios. A única coisa que é obrigatória em uma introdução é o tema. Lembre-se que o tema é a ideia central, é a ideia mais geral. Então a introdução é o tipo de parágrafo responsável por apresentar o tema da redação, a ideia mais ampla, a ideia mais geral. E os tópicos, eles não são obrigatórios, beleza? Você pode ou não apresentar os tópicos na introdução. Dixon, eu achava que eu deveria sempre apresentar tópicos na introdução. A gente está fazendo aqui um modelo de redação discursiva com introdução e desenvolvimento, por exemplo, para a banca CESP. Ah, mas eu vou fazer conclusão para a banca CESP? Para a banca CESP, quando a banca te dá tópicos, você não tem de fazer conclusão ainda que o tema seja sobre atualidades, beleza? Mas eu vou te dar também um modelo de conclusão, para que você tenha aí um modelo de conclusão. Mas em regra você apresenta introdução e desenvolvimento. Lembrando que para o CESP a conclusão não é obrigatória. As redações dos meus alunos aí que você vai ver, todas elas de uma forma geral não apresentam conclusão para a banca CESP, somente introdução e desenvolvimento. E normalmente o CESP também costuma pedir formas de você solucionar o problema, né, no último tópico, alguma coisa nesse sentido. Mas a única coisa que é obrigatória em uma introdução é a apresentação do tema. Lembre-se sempre disso, né? Eu não preciso apresentar os tópicos, mas eu quero apresentar, Dixon. Bacana. Então a apresentação dos tópicos, esses caras aqui, são facultativos. Na introdução. Eu tenho de detalhar esses caras, no desenvolvimento, durante o desenvolvimento. E isso é um fato. Bacana? Existem vários tipos de introdução. Vou fazer um dos tipos aqui para que você tenha uma ideia. Fizemos aí o nosso roteirinho. Tranquilo? Então vamos lá. Saindo do nosso roteiro, vamos aqui para a nossa introdução. Dixon, me dá logo um modelo aí de introdução, porque para mim vai ser muito útil, eu tenho pouco tempo nessa prova, então eu preciso de um modelo de introdução. Quando você tiver de apresentar a introdução, você pode apresentar, por exemplo, esse modelo aqui que a gente vai ver agora. A crise na Venezuela. Essa é a ideia mais central, lembre-se sempre de achar a ideia central do debate, né? Quando a gente olha aqui para o tema, está aqui a ideia geral, a ideia mais central, está aqui a crise na Venezuela. A gente já tinha falado acerca disso, não é isso? A crise na Venezuela é um assunto que reúne, que compreende inúmeros fatores. Ponto. A questão é complexa. Vírgula, pois tem a ver, pois diz respeito Aí agora a gente vai começar a colocar os tópicos aqui. O primeiro, ele falava acerca das faces, não é isso? Então, pois diz respeito às diversas faces e
causas dessa crise. O próximo ele não fala de causas, né? O tópico de número 2, ele fala de causas. Dá uma olhada lá, ó. Causas da crise na Venezuela. E o último ele fala assim, como a crise da Venezuela afeta a sua população e a população dos países vizinhos, né? E os países vizinhos. A gente está falando de consequências. Então, vamos colocar aqui. E causas dessa crise, vírgula, bem como. Eu vou repetir esse desrespeito. Desrespeito às graves consequências com crase para os venezuelanos e para os países vizinhos. Importante notar o seguinte, esse modelo de introdução aqui que eu fiz, esse modelo de introdução aqui é um molde, né, pessoal? Olha só, você tem aqui a temática que foi trazida pra gente, a ideia mais geral, tá aqui. Essa é a ideia mais geral, o tema dessa redação. E eu tenho aqui também faces, diversas faces. Isso aqui entrou como tópico 1. Como você sabe, causas, isso aqui tem a ver com o tópico de número 2, bem como diz respeito às graves consequências para isso, é o tópico de número 3. Notadamente, percebemos que nós temos aqui um modelo. Claro que aqui vai ser A ou O, né? Você vai falar que esse tema é um assunto que compreende, que reúne, que envolve inúmeros fatores, inúmeros aspectos. É uma questão complexa, né? A questão é complexa, pois diz respeito a tópico 1, tópico 2 e ao tópico 3. Lembrando que aqui a presença da crase é obrigatória, viu? Toda vez que você tiver dúvida, olha só, diz respeito, a gente vai fazer isso aqui, ó, com relação à crase. Vale observar o seguinte, se você não domina muitas regras de crase, note, diz respeito às consequências craseadas. Se você ficar com dúvida, troque a palavra feminina, em regra, crase haverá, antes de palavra feminina. Consequência é uma palavra feminina. Troque a palavra feminina por uma palavra masculina. Então, se eu colocar aqui fatores na masculina, vai ficar diz respeito aos fatores. Então, haverá a presença de crase obrigatória na ocorrência feminina. Tranquilo? Então, lembre-se sempre de trocar por uma palavra masculina, você vai ver a necessidade de crase ou não. Nesse caso aqui, a necessidade de crase, a crase obrigatória. Se tivesse ficado os fatores, não haveria crase. Sem crase na feminina. Beleza? Se tivesse ficado os fatores, mas ficou aos fatores. Se ficou aos fatores, haverá a presença de crase. Legal? Deixa marcado aqui para você não esquecer de jeito algum. Agora a gente começa a desenvolver os nossos parágrafos aí, ou seja, desenvolvimento em si. Segundo parágrafo. Vamos lá, temos aquelas informações que estão lá no nosso roteiro. Olha aí, faces centrais, política e econômica, temos aí a situação se agravou tanto que essas faces evoluíram e tal. Nós temos aí, né, desencadeou uma crise humanitária, temos as 4 faces, como você observou. Então, continuando lá. Dixon, posso iniciar com aquele inicialmente? Claro, com certeza. Inicialmente. Legal. É um adjunto adverbial deslocado, mas ele é unitário. A vírgula não é obrigatória. Eu normalmente faço, né, essa vírgula, né? Convém revelar as diversas faces da crise na Venezuela.
Legal. Na sequência, as duas faces centrais, conforme a gente tinha colocado lá, são a econômica e a política. Lembrando que a gente está fazendo aqui um rascunho, na verdade, né? Tá roteiro aqui, mas na verdade é um rascunho. Então essa parte aqui se refere ao rascunho. As duas faces centrais são a econômica e a política. Contudo, a situação se agravou tanto, conforme a gente tinha colocado lá, essa vírgula que é obrigatória, depois dessa conjunção adversativa, quando ela inicia, né? Contudo, a situação se agravou. Se agravou tanto, né? Se agravou tanto que essas crises evoluíram prejudicando o campo social. Lembrando que esse texto tem 30 linhas no máximo, né? Que essas crises evoluíram, né? Se agravou tanto que essas crises evoluíram prejudicando o campo social. Você está vendo que a gente está fazendo períodos mais curtos, né? E é assim que deve ser. Faça períodos mais curtos. Lembre-se sempre disso. Continuando, a gente ia falar que, na verdade, nós temos consequências graves, né? As consequências desse quadro são: a falência das instituições democráticas, né? A falência das instituições democráticas, o desrespeito às leis e a pobreza. Fizemos uma enumeração, utilizamos as vírgulas, né? Ele pediu para a gente trazer as faces, mas você já viu que essas faces apresentam desdobramentos, né? Então a gente está trazendo desdobramentos dessas faces aí. Continuando, a gente vai falar da crise humanitária, que tudo isso desencadeou a crise humanitária. Então, dadas essas diversas faces, dados esses diversos problemas, né? Uma coisa que eu gosto de utilizar muito, a gente vai falar que é a crise humanitária. Ah, mas eu tenho dúvida, não sei se eu coloco que é crise humanitária ou não quero falar que eu acho que é. Então você vai lá, especialistas sustentam, confirmam, né? Confirmam Lembrando que se fosse no texto definitivo, bastava você rasurar, mas aqui é um rascunho, né? Então, dados esses diversos problemas, especialistas confirmam que a crise na Venezuela é uma crise humanitária. Já é uma crise humanitária. Legal, fechamos mais um parágrafo, adiante. Importante você não ficar travando muito no texto na prova, cara. Se for o caso, deixa para revisar depois. Depois que o texto estiver pronto. Continuando aí. A gente vai falar das causas, né? Então vale dizer que a principal causa... eu tenho dúvida se é a principal, então não coloca que é a principal.
Vale dizer que uma das causas da crise, olha só o erro que eu vou cometer aqui, é a queda do petróleo. Pessoal, não, né? Foi, né? No passado, foi a queda no preço do barril do petróleo. Ou só no preço do petróleo, né? Do petróleo, em mais de 50%. Aí aqui vai ficar deslocado, né? Em mais de 50%. Vírgula. No início de 2014, mais um adjunto adverbial deslocado. No início de 2014. Pois essa commodity, né, esse bem aí, né, é a base da economia do país. Pois essa commodity, como a gente já aprendeu, commodity é uma palavra da língua inglesa. Então, aqui no texto manuscrito, no texto digitado, ela vai em itálico. Aqui não tem como colocar em itálico, então aqui no texto manuscrito ela vai entre aspas, né? Como você já viu na aula comigo aí a respeito do uso das aspas, é o estrangeirismo. É a base da economia venezuelana. Não preciso colocar é a base da economia venezuelana, né? Vale dizer que uma das causas da crise foi a queda no preço do petróleo, mas no início de 2014, pois essa commodity é a base da economia. Mas aqui, como eu não falei Venezuela ainda nesse parágrafo, vou colocar aqui venezuelano. Ponto. Legal. Continuando. Na tentativa de conter a perda de dólares, a gente já sabe que o Maduro manipulou lá um monte de coisa, né? Tentativa de conter. A famosa fuga de dólares, né? A fuga. Como aqui os dólares não fugiram mesmo, eu estou trazendo uma metáfora, vou colocar desse jeito. A fuga de dólares. O presidente Maduro, né? Eu só vou colocar Maduro, porque o tempo aqui está curto, né? Maduro manipulou balanços, né? E preços e balanços. Como tem muita informação, eu não vou colocar balanços comerciais, não. Vou deixar só balanços desse jeito. Continuando. Com a disparada da inflação, ó, tô começando com preposição, tá vendo? Com a disparada da inflação, vírgula. Na tentativa de conter a fuga de dólares, vírgula. Tá vendo aí? A gente aprendeu isso lá quando a gente falou de vírgula. Olha a importância da gramática aí pra gente escrever de uma forma precisa, né? O governo já não conseguia mais saldar suas dívidas. Vocês estão acompanhando que a gente está pegando as ideias que estão lá e trazendo para cá, né? Manter os programas sociais. Então é agora que entra a parte argumentativa, né? E por fim, comprar itens indispensáveis à sobrevivência do povo. E comprar, né? Mas é para você evitar, né? Ficar usando toda hora esse e, utilizo tampouco, né? Tampouco. Nem mesmo, significa nem mesmo, né? Tampouco comprar itens, né? Adquirir itens indispensáveis à sobrevivência do povo. Aí aqui vai ter crase. Você pode ver lá, fazer aquela regrinha lá, ó. Troque aí por uma palavra masculina e você vai ver a sobrevivência do povo.
Vamos voltar lá no roteiro, pra gente dar uma olhada no roteirinho, ó. Uma das causas foi a queda no... Tá vendo aí? Na tentativa de conter o saldo negativo da balança comercial, Maduro manipulou, não coloquei tudo, né? Preço e balanço. A inflação disparou, o governo não conseguia saldar suas dívidas nem bancar os programas sociais. Autoproclamação de Juan Guaidó. Ah, então a gente vai colocar aqui que a situação se agravou mais com essa história aí, né? O quadro se aprofundou, né? O quadro crítico, né? A crise se aprofundou. Com a proclamação ou após a autoproclamação de Juan Guaidó como presidente interino. Eu já estou aqui com bastante linhas, né? Interino. Mas lembrando que a gente pode fazer até 10 linhas, conforme a gente combinou, né? A fim de se manter no poder. Então dá para escrever um pouquinho mais. Esse M aqui não ficou legal. A fim de se manter no poder, Maduro, então estou repetindo aqui Maduro, que ficou bem longe lá, então não tem problema repetir, né? Maduro se isolou, vírgula, gerúndio, adotando, isso não estava lá, mas eu achei melhor colocar, veio à minha mente aqui, eu achei melhor colocar, adotando uma postura autoritária. Temos aí um parágrafo que está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um pouquinho aqui, né? Praticamente 9, como você viu aí. Na folha de redação ele deve ficar aí com umas 10 linhas. O máximo que a gente vai poder gastar são 10 linhas. Escrevi um pouquinho mais nesse parágrafo, como você percebeu. Não tem problema, desde que ele fique com no máximo 10 linhas. Quem tem uma letra muito grande, esse é o último parágrafo, então por isso que a gente vai começar com por fim. Quem tem uma letra muito grande, eu indico para você, se você tem muitos argumentos, diminuir a sua letra. Claro. Por fim, cabe mencionar as consequências da crise na Venezuela. Por fim, cabe mencionar pessoal, a gente vai fechar por enquanto esse texto aqui. Voltamos para fazer o quarto parágrafo, fazer a revisão desse texto e comentar também sobre o parágrafo padrão. Uma forma de você fazer um parágrafo de desenvolvimento sem tanta dificuldade. Já voltamos.